Bom dia, amigos. Hoje é 27 de maio, quarta-feira. Novamente estamos aqui para gravar mais um vídeo, ouvindo um pouco de música ao fundo. Uma quarta-feira bastante fria aqui em Ribeirão Preto. Mas nós vamos dar continuidade então ao nosso projeto de gravação diária de um tema para a nossa reflexão, para que nós possamos, com essa reflexão, observarmos aquilo que temos feito, aquilo que deixamos de fazer e de que forma os ensinamentos eles podem contribuir para nos tornarmos espíritos melhores. O tema desta manhã é: o amor é o alimento da alma. E aqui nós temos uma passagem muito bonita, muito significativa, envolvendo Jesus e Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, você me ama realmente? Disse Simão: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse então Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, você realmente me ama? Pedro novamente respondeu: Senhor, tu sabes que amo. E Jesus então respondeu a ele: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse: Simão, você me ama? Pedro, até um tanto quanto magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, disse assim, né? Você me ama, né? Simão Pedro respondeu assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceu-se, supondo que Jesus suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento ele é mais profundo. Naquele instante, Jesus confiava a Simão Pedro o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados do mundo, ia ensinar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta de Jesus nesse particular. Ele não pede informação ao discípulo, ele pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas em verdade serás efetivo e eficiente cooperador de Jesus se tiver amor. Por isso que a orientação do Cristo para que amemos o próximo como a nós mesmos é fácil de ser repetida, mas ainda está um tanto quanto distante de ser vivida. Quando Jesus faz essa recomendação, ele não estabelece nenhuma condição, simplesmente recomenda que nos amemos. A energia do amor é a mais simples e natural das energias, mas guarda em si mistérios ainda insondáveis. Percebemos isso quando vemos aquela mãe abraçada à filha, portadora de limitações físicas, andando pela rua. Ao cruzar com uma conhecida, ouve: como é difícil essa vida, não é, amiga? E a mãe, serena, responde: nada é difícil quando existe o amor. Ainda sobre as mães, vemos que nenhuma delas reclama ou acha difícil ficar noites e noites atendendo às necessidades do filhinho adoentado. Então nós observamos que quando nós falamos de amor, não estamos falando desse amor romantizado que tanto nós aqui em nosso país, o Brasil, falamos, né? Visto que nós falamos muito facilmente sobre amar,
sobre ser apaixonado, sobre paixão, sobre gostar. Mas efetivamente, amar, nós estamos aos poucos compreendendo o verdadeiro sentido dessa palavra e principalmente o verdadeiro sentido desse sentimento. Porque quem ama faz para o outro todas as coisas possíveis desinteressadamente. Faz porque gosta de fazer. Faz porque quer ver o bem do outro. Então aquela mãe, que foi citada há pouco aqui, ela não sentia nenhum peso em fazer aquilo que estava fazendo com a filha, porque ela estava fazendo com amor, né? Uma outra lição também muito importante, né? Um outro item, exemplo, é aquele pai que faz uma cinta especial para que pudesse ficar lateralmente ligado ao filho, que, portador de descontroles mentais, se debatia e gritava constantemente, perdendo o equilíbrio e caindo com frequência. Quando o olhar do filho se cruzava com o olhar do pai, ele silenciava e ensaiava um sorriso. Nestes momentos, o pai, com os braços livres, abraçava com carinho, enquanto dizia: "Eu te amo, filho." Um hiato de silêncio e paz então se fazia naquela alma. Observamos então que as palavras de Jesus têm um significado muito profundo. Porque ele simplesmente pergunta para Pedro, né? "Pedro, você me ama?" O que quis dizer então? Pedro, prepare-se, né? Porque esse amor que eu tenho por você, que eu dedico para vocês, você vai também aprender a dedicar para os outros. E Pedro realmente fez tudo isso de forma extraordinária. Percebemos isso igualmente ao assistirmos a tão repetida cena na mídia do menino que fugia dos bombardeios no Vietnã carregando um irmãozinho nas costas. Quando o repórter lhe perguntou se não era muito peso para ele carregar fugindo, ele respondeu: "Não é peso não, moço, ele é meu irmão." Então nós observamos que estamos aí um tanto quanto longe de verdadeiramente praticar o amor, mas nós estamos a caminho, né? Certamente estamos a caminho e nós praticamos o amor em muitos momentos da nossa vida. Não praticamos o amor ainda de forma integral, em todos os momentos, mas em muitos momentos nós certamente praticamos, né? Como uma simples enfermeira de um hospital público, Dona Aparecida, lá de Uberaba, que cuidava dos doentes do fogo selvagem. Com o fechamento da unidade, ela levou os doentes para sua casa. Quer dizer, foi uma atitude assim extraordinária que essa missionária realmente fez, né? Outro exemplo que nós temos, e voltando, né, ao Hospital do Fogo Selvagem, então Dona Aparecida ficou durante um bom tempo com os doentes dessa terrível doença, que é o fogo selvagem, na sua própria casa. Até que conseguiu, né, com donativos de pessoas também que eram caridosas, construir um hospital. E até o seu desencarne, ela cuidou desses desamparados, né? Ficando muito amiga de Chico Xavier, que também foi outro que tudo fazia para os seus irmãos amorosamente. Um outro exemplo que nós temos, principalmente aqui em Ribeirão Preto, ocorreu no ano de 1983. Uma moça ainda, chamada Sônia, comoveu-se com Elaine, uma menina de 5 anos com necessidades especiais. Mas existiam muitas outras pessoas a serem ajudadas. E então ela inicia um trabalho para atender pacientes com paralisia cerebral, com sequências severas, múltiplas e irreversíveis, onde os pacientes têm alto grau de dependência. Esses pacientes não andam, não falam, não comem sozinhos. Esta é a casa que se chama Cantinho do Céu, que fica aqui em Ribeirão Preto e que já tem muitos anos mesmo. Então espíritos como esses, eles efetivamente praticam aquele amor que Jesus nos ensinou a praticar, né? Dedicam-se integralmente ao seu semelhante, né? No caso do Cantinho do Céu, conheço um amigo de longa data,
eu nem sabia, mas há pouco tempo eu reencontrei ele, graças a essa ferramenta extraordinária, que é a internet, que são as redes sociais. Então ele me disse que há 30 anos ele trabalha de forma voluntária no Cantinho do Céu, e o trabalho dele todos os dias é ir na hora do almoço lá, dar almoço para aqueles irmãos nossos que estão internados no Cantinho do Céu. E que trabalho extraordinário, né? E não se comenta com ninguém, né? Ele nenhuma vez colocou nas redes sociais que ele faz esse trabalho. Porque o amor, né, ele é feito de forma espontânea, mas ele não precisa ser divulgado, não precisa ser tirado foto, ser colocado nas redes sociais. Muito embora muitas pessoas façam isso e não se condenam isso de modo nenhum. O importante é se fazer, e se fazer de forma amorosa mesmo. Mas vê que trabalho extraordinário, né? Que sentimento, que energia, que força é essa que faz com que grandes dificuldades da vida se tornem verdadeiras bênçãos em determinados corações. Isso, né, sem falarmos de Divaldo Pereira Franco e a Mansão do Caminho. Divaldo fez agora no começo de maio 93 anos, continua ativo, fazendo palestras, continua trabalhando ainda na psicografia, cuidando dos irmãozinhos do cantinho da Mansão do Caminho. E Chico Xavier, né, que desencarnou em 2002, no seu atendimento às mãezinhas, né, que ele fez enquanto teve forças físicas. Lembrando, então, uma das leis de Deus, que é a lei do trabalho, né? Qual é o limite do trabalho? É o limite das suas forças. Enquanto você tiver forças, trabalhe sempre pelos outros. Compreendamos que o amor é realmente a lei de equilíbrio do universo. Sem o amor, não há vida, não há harmonia. Deus é a inteligência suprema, é luz primorosa, é a causa primeira de todas as coisas. E é também o amor sem medidas. Desde que a humanidade se propôs a estudar esse sentimento e o seu poder transformador, o homem aprendeu a ver nele a própria essência da vida. Por isso, amigos, certamente, quando dizemos que o amor é o alimento da alma, estamos efetivamente falando algo extraordinariamente verdadeiro. Pensemos nisso. Exercitemos o amor. Começamos agora. Certamente nós temos condições para fazer isso, né? Estamos em isolamento, vivendo com familiares. Sabemos que a convivência exige de nós um esforço muito grande, mas sejamos nós o primeiro a fazer a primeira lição, a dar o primeiro passo. O amor é o alimento da alma, certamente. Era isso que nós tínhamos para os amigos. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.